today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de exercícios resolvidos. Nessa videoaula agora eu quero resolver com vocês alguns exercícios que envolvem a parte de introdução à ondulatória, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos então aqui para o nosso primeiro exercício, né, de introdução à ondulatória. Né? Esse primeiro exercício é um exercício da Federal de Santa Maria. E ele fala o seguinte, ó. A presença e a abrangência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea vem introduzindo elementos novos na relação entre as pessoas e entre elas e seu contexto. Rádio, televisão, telefone celular são meios de comunicação que utilizam ondas eletromagnéticas, as quais têm as seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade, propagação no vácuo, existência de campos elétricos variáveis perpendiculares a campos magnéticos variáveis e transporte de energia e não de matéria. Então, estão corretas. Então, pessoal, isso aqui é uma questão que envolve as características, né, das ondas, de uma maneira geral. Né? Aqui, especificamente, ele está falando sobre as ondas eletromagnéticas e ela representa as três características que envolvem qualquer onda eletromagnética, seja uma onda de rádio, seja uma onda luminosa, seja uma radiação, um raio gama e assim vai. Todas as ondas eletromagnéticas, elas vão apresentar essas três propriedades, elas vão apresentar essas três características, ou seja, todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, todas elas são formadas pela oscilação perpendicular dos campos elétricos e magnéticos, tá? Pela variação desses campos oscilando perpendicularmente um ao outro, e todas as ondas eletromagnéticas, né, e também as ondas mecânicas transportam energia e não matéria. Então a nossa resposta aqui, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra E, de escola, beleza? Pessoal, nosso segundo exercício é esse exercício da PUC de Goiás, e ele fala o seguinte: em uma conversa entre amigos, uma frequência típica da voz é da ordem de 1000 Hz. Sendo a velocidade do som no ar igual a 1224 km por hora, o comprimento de onda será de, então, ou seja, o exercício aqui ele nos deu a frequência da onda, que é de 1000 Hz. O exercício ele apresenta uma velocidade de propagação da onda que é de 1224 km por hora. E ele quer saber, então, qual que é o comprimento de onda dessa onda sonora que é representada pela voz e das pessoas, tá? Então, uma coisa que a gente tem que fazer aqui, como a gente está trabalhando com a frequência no sistema internacional, que é o Hertz, eu tenho que trabalhar com a minha velocidade também no sistema internacional. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir esse valor por 3,6. Então, 1224 dividido por 3,6 vai dar 340 metros por segundo. Então, a velocidade de propagação da onda, V, é igual a lambda vezes F. Então, vai ficar 340, o que é igual a lambda, que é o que nós vamos determinar, vezes a frequência, que é de 1000. Então, lambda vai ser igual a 340 dividido por 1000. Então, o nosso lambda vai ser igual a quanto? 340 dividido por 1000 dá 0,34 metros. Essa, então, é a nossa resposta. Tá? O que equivale a 34 centímetros. Então, a nossa resposta só pode ser a letra A, de amor. Belezinha? Pessoal, nossa próxima questão, então, é uma questão da PUC, de Campinas. E ela fala o seguinte: um gorila, ao bater no peito para se comunicar, produz ondas sonoras que se propagam no ar com velocidade de 340 metros por segundo. Sabendo que o comprimento da onda do som produzido por uma dada batida no peito é de 20 centímetros, a frequência desse som em Hertz vale, então você tem aqui a velocidade de propagação,
que é de 340 metros por segundo. Você tem aqui o comprimento de onda, que é de 20 centímetros, que eu já vou colocar no Sistema Internacional, que é de 0,2 metros. Ele quer saber, então, qual que é a frequência dessa onda sonora. Então, para a gente determinar, nós vamos usar a equação fundamental da onda. Então, vai ficar V, que é igual a lambda F. Então, 340 é igual a 0,2 F. Então, F vai ser igual a quanto? 340 dividido por 0,2 dá 1.700 Hz, já no Sistema Internacional. Então, a nossa alternativa correta só pode ser a letra E, de escola. Belezinha? Pessoal, nossa próxima questão do Mackenzie, né? E ela fala o seguinte: a figura abaixo ilustra uma onda mecânica que se propaga em certo meio com frequência de 10 Hz. A velocidade de propagação dessa onda então você tem aqui a sua figura, um desenho, tá? A frequência dessa onda, ela é de 10 Hz. E o exercício quer que a gente determine a velocidade de propagação dessa onda. Nós sabemos que, de acordo com a equação fundamental da onda, para a gente determinar a velocidade de propagação, basta eu multiplicar o comprimento de onda pela frequência dessa onda, tá? Eu não tenho a frequência, eu não tenho o comprimento de onda, pelo menos não de maneira direta. Eu tenho a frequência, então, ou seja, para a gente determinar esse comprimento de onda, eu vou ter que olhar na figura aqui, tá? Lembrando que o comprimento de onda ele equivale à distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Mas eu posso representar também o comprimento de onda como sendo o intervalo de tempo em que essa onda se repita, a distância em que essa vai repetir o movimento da onda. Então, ou seja, aqui eu tenho uma crista e um vale, beleza? Isso aqui representa um comprimento de onda completo, tá? E o exercício falou que 3 quadradinhos desse aqui representa 60 centímetros. Então quer dizer que cada um desses quadradinhos aqui tem 20 centímetros de distância. Então eu posso dizer o seguinte, que o comprimento de onda dessa onda é de 80 centímetros. Aí agora é só jogar na nossa equação, V igual a lambda F. Então vai ficar V é igual a 0,8 metros, tá? Já vou colocar no Sistema Internacional, vezes a frequência da onda, que é de 10 Hz. Então, a velocidade de propagação da onda é de quanto? É de 8 metros por segundo. Então, a nossa resposta correta só pode ser a letra E, de escola. Beleza? Pessoal, nossa próxima questão é essa questão que fala o seguinte. Fundação Carlos Chagas, de São Paulo, e fala: uma cápsula a meio caminho da Lua certamente não encontra. Então aí você tem alguns tipos de ondas que ele quer saber você vai encontrar, por exemplo, a meio caminho da Lua, ou seja, no vácuo entre a Lua e a Terra. Então, entre a Lua e a Terra, no espaço, de uma maneira geral, você encontra raios cósmicos? Sim. Você encontra ondas de radar? Sim. Você encontra raios X? Sim. Você encontra radiações ultravioleta? Também, tá? Essas 4 ondas, esses quatro meios que eu falei aqui, desculpa, essas 4 ondas que eu falei aqui, são ondas eletromagnéticas, raios cósmicos, ondas de radar, raios X, radiações ultravioletas. Isso são tudo ondas eletromagnéticas. Isso então você encontra no vácuo, você encontra no espaço. No espaço, o único tipo de onda que você não vai encontrar são as ondas sonoras, que são ondas mecânicas, tá? Então a nossa resposta aqui só pode ser a letra D, de dado. Tá bom? Pessoal, próxima questão, então. Questão do Instituto Federal de Pernambuco. E ele fala o seguinte. A figura abaixo mostra uma onda mecânica propagando-se em um meio num determinado instante. A frequência dessa onda é de 500 Hz.
qual a velocidade de propagação da onda em metros por segundo? Então, aqui, o exercício quer que nós calculemos a velocidade de propagação da onda. O exercício nos deu a frequência da onda, que é de 500 Hz, e nos deu uma figura para a gente poder determinar o nosso comprimento de onda, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho o início da onda, então, ou seja, uma crista e um vale consecutivo, aqui eu tenho outro início da onda, uma crista e um vale consecutivo, outro início da onda, uma crista e um vale, e assim vai. Ou seja, em 90 centímetros, eu tenho 3 comprimentos de onda. Então, eu tenho 3 comprimentos de onda em 90 centímetros. Então, quer dizer que um comprimento de onda, que é o que nós precisamos, ele equivale a quantos centímetros? Então, uma regrinha de 3 bem simples. Então, vai ficar 3 lambda(x) é igual a 90 centímetros lambda. Corto lambda com lambda. Então, nós temos que esse x equivale a quanto? 90 dividido por 3, 30 centímetros. Então, nosso comprimento de onda equivale a 30 centímetros. Agora é só jogar na nossa equação fundamental da onda. Então, eu faço V é igual a lambda vezes F. Então, V é igual a 0,3, já colocando no sistema internacional, vezes a nossa frequência, que é de 500. Então, V vai ser igual a 500 vezes 0,3, dá 150 metros por segundo. Essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra B, de bola. Beleza? Vamos para a nossa última questão, então, pessoal. Nossa última questão é essa questão da PUC-Rio. E ela fala o seguinte: a luz visível é composta de um espectro de comprimentos de ondas eletromagnéticas cujo valor médio é da ordem de 500 nanômetros. Os raios gama, em contrapartida, têm comprimentos de onda muito menores, com frequência tipicamente da ordem de 10 a 20 Hz. Com base nesses números, a razão entre os comprimentos de onda típicos da luz visível e dos raios gama é de aproximadamente... Então, beleza. Então, a gente tem aqui algumas informações, alguns dados muito importantes. A primeira coisa é que ele falou: o comprimento de onda da luz visível vale 500 nanômetros, ou seja, vale 500 vezes 10 a menos 9 metros, tá? E o exercício falou que a frequência típica dos raios gama, é da ordem de 10 a 20 Hz. Esses são os dados que nós temos. Aí o exercício pediu o seguinte: o exercício pediu para a gente determinar a razão entre o comprimento de onda da luz visível e o comprimento de onda do raio gama, ou seja, ele quer que a gente calcule essa razão da luz visível pelos raios gama, que eu não sei quanto que vale, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou determinar o comprimento de onda dos raios gama. Para a gente determinar o comprimento de onda dos raios gama, eu vou usar a equação fundamental da onda, que é V, que é igual a lambda vezes F. Ou seja, a velocidade de propagação dos raios gama é a mesma velocidade de qualquer onda eletromagnética, ou seja, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, vai ficar 3 vezes 10 a 8 é igual o comprimento de onda dos raios gama vezes a frequência dos raios gama, que nesse caso aqui é de 1 vezes 10 a 20. Então, o nosso comprimento de onda dos raios gama vai ser igual a quanto? 3 vezes 10 a 8 sobre 1 vezes 10 a 20. Então, o nosso comprimento de onda dos raios gama vai ser igual a quanto? 3 dividido por 1 dá 3. Conserva a base, subtrai os expoentes. 8 menos 20 vai dar menos 12 metros. Esse é o comprimento de onda dos raios gama.
Agora é só fazer a razão. Para a gente determinar a razão, eu vou fazer o quê? Comprimento de onda da luz dividido pelo comprimento de onda dos raios gama é igual a comprimento de onda da luz visível aqui, que ele pediu para a gente considerar, é de 500 nanômetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 7, sobre 3 vezes 10 a menos 12. Então, a nossa razão vai ficar igual a quanto? 5 dividido por 3 dá 1,7. Conserva a base, subtrai os expoentes. 7 menos 12 dá menos 7 mais 12, o que dá 5. Essa, então, é a nossa resposta. Então, ou seja, a ordem de grandeza que corresponde a esses, a razão entre eles vai ser de 10 a 5. Então, a nossa resposta, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola. Belezinha? Pessoal, então eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula, né, com resolução de exercícios sobre introdução à ondulatória. Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.